Saudações, jovens cientistas! Vamos continuar agora o nosso curso de Fundamentos da Química Analítica, agora com a nossa 7ª aula. Nesta aula, vamos começar a estudar o equilíbrio químico. Como acontece com as mudanças de estado de agregação, que são as mudanças de estado físico da matéria, sólido, líquido e gasoso, as reações químicas também tendem naturalmente ao estado de equilíbrio dinâmico e espontâneo. Assim, podemos começar a entender o equilíbrio químico a partir de um exemplo de equilíbrio físico. Então, vamos considerar um sistema fechado. Imaginemos uma garrafa de água fechada com um pouco de água líquida em seu interior. Essa garrafa fechada a uma temperatura ambiente de 35 graus Celsius, por exemplo, ela irá evaporar. Então, essa água líquida no interior dessa minha garrafa, ela começará a evaporar e ocupará todo o volume no interior desse meu recipiente. E eu terei aqui água no seu estado de vapor. Então, a água líquida ela vai passar para o estado de vapor e vai chegar um momento onde a água no estado de vapor vai passar para o estado líquido. Então, uma pequena quantidade de vapor de água retorna ao seu estado líquido, condensando, e a água líquida continua, uma pequena parcela dela também evaporando. Então, nós dizemos que esse sistema ele está em equilíbrio. E podemos escrever da seguinte forma: água líquida, uma setazinha direta e outra inversa, água no estado de vapor. Essa seta aqui direta, ligando água líquida ao vapor de água, nós chamamos de caminho direto. E a seta ao contrário, do vapor ao líquido, nós chamamos de caminho inverso. De modo que, no estado de equilíbrio, as velocidades da transformação direta e da transformação inversa serão iguais. Então, vamos chamar a transformação direta de V1 e a transformação inversa de V2. Então, no equilíbrio, essas velocidades são iguais. Ter a mesma velocidade não significa que a mesma quantidade de vapor de água passará para o estado líquido, assim como o água no estado líquido passará ao estado de vapor. Significa que, durante o estado de equilíbrio, as duas velocidades estão equivalentes. Isso é verdade para a minha temperatura constante e também a minha pressão constante, que no caso é a minha pressão atmosférica, e a minha temperatura constante é a minha temperatura ambiente. Para o equilíbrio químico, a ideia é a mesma do equilíbrio físico, sendo que teremos transformações de substâncias. Então, na grande maioria das análises que nós fazemos no nosso laboratório, seja ela de caráter qualitativo ou caráter quantitativo, com métodos clássicos como a titulação ou métodos instrumentais como a espectroscopia, a potenciometria, nós fazemos uso de reações químicas em seu estado de equilíbrio.
Então, por isso que o equilíbrio químico ele é tão importante para a química, porque as nossas análises químicas elas são realizadas no estado de equilíbrio. Se fosse de outra forma, nós não conseguiríamos quantificar os nossos produtos, porque eles ainda estariam sendo formados. A grande maioria das reações que nós trabalhamos no laboratório de análises químicas, elas são muito rápidas, o que permite utilizarmos o estado de equilíbrio sem problemas. Se fazemos algum estudo que ele não leve em consideração o estado de equilíbrio, estamos fazendo um estudo cinético, ou seja, estamos avaliando a velocidade das reações. Isso é muito importante para a gente. Isso significa que qualquer reação química que nós estudamos, medimos a sua concentração no laboratório, ela está em equilíbrio. Observe que o equilíbrio químico, ele é uma condição natural dos sistemas químicos. Ele independe se o sistema está aberto ou fechado, desde que eu obedeça duas condições. Eu mantenha a minha temperatura constante e mantenha a minha pressão também constante. É óbvio que, a depender do sistema de estudo, a troca de energia e matéria que o sistema aberto proporciona irá modificar o estado de equilíbrio. No nosso exemplo de equilíbrio físico do slide anterior, o equilíbrio não seria atingido se o sistema permanecesse aberto, pois a matéria, água líquida, sempre estaria sendo removido do meu sistema de estudo através da evaporação, de modo que chegaria um momento que toda a minha água líquida seria perdida para o ambiente. Para qualquer finalidade prática, na maioria dos sistemas químicos que nós estudamos, essa circunstância não acontece. E isso é muito importante para que nós possamos quantificar as nossas substâncias de interesse e predizer se as reações químicas elas são favoráveis ou não de ocorrer. Vejamos um exemplo de reação química. Então, temos aqui uma bureta e um Erlenmeyer. Na nossa bureta, temos o nosso reagente de concentração conhecida, que nós chamamos de titulante. E no nosso Erlenmeyer, nós temos a nossa amostra com a nossa substância de interesse, que é o nosso analito. Nós chamamos isso tudo de titulado. Então, realizamos uma reação química através de uma titulação para descobrirmos a concentração do meu titulado. A titulação mais simples que nós conhecemos é a titulação de uma base forte com um ácido forte. Então, nesse caso, o nosso titulante é uma solução de hidróxido de sódio e o nosso titulado é uma solução de ácido clorídrico. Podemos escrever essa reação química através da seguinte equação química: NaOH aquoso mais HCl também aquoso, formando no equilíbrio água líquida e cloreto de sódio aquoso. Essa é a equação como nós aprendemos no ensino médio. Aqui nós vamos preferir trabalhar com equações iônicas, utilizando as minhas espécies dissociadas, o qual o subscrito aquoso indica. Então, eu tenho aqui Na aquoso mais OH- aquoso como espécies provenientes do meu titulante, mais
H+ aquoso mais Cl- aquoso como espécies provenientes do meu titulado, formando água líquida mais Na+ aquoso e Cl- aquoso. Então perceba que a minha reação química, a minha transformação de uma substância em outra, ocorre entre os meus íons hidroxila, proveniente da minha base, e os íons H+, provenientes do meu ácido, formando água. De modo que os íons que sobraram, o Na+ e o Cl-, eles permanecem como estão, nas suas formas iônicas. Dizemos que eles são íons espectadores. Eventualmente, com a retirada do meu solvente, os íons sódio e cloreto, eles irão cristalizar, formando o sal cloreto de sódio. Podemos simplificar essa reação da seguinte forma: OH- aquoso mais H+ aquoso, formando no equilíbrio água líquida. Então, ao término desse nosso processo de titulação, a nossa equação química é esta daqui. E a leitura da minha titulação ocorrerá quando esse equilíbrio for atingido. Veremos mais adiante que a nossa principal constante de equilíbrio é a constante de autoprotólise da água, onde a água líquida libera os íons H+ e OH- de maneira natural e que permite que vários outros processos químicos e equilíbrios sejam atingidos e estudados para a quantificação das nossas substâncias de interesse e a avaliação dos sistemas químicos. Os primeiros estudos de equilíbrio químico foram realizados no século XIX, em 1864, por Gutenberg e Vage. Foram os primeiros cientistas a postular a relação matemática que considerava o estado de equilíbrio em um sistema reacional. Eles estudaram sistemas gasosos controlados a partir das suas expressões parciais e envolvia as suas leis de velocidade. Os seus trabalhos foram posteriormente generalizados e designados de lei da ação das massas. No equilíbrio químico, a composição da mistura reacional pode ser expressa em termos de uma constante de equilíbrio que chamaremos agora em diante de K maiúsculo. Então, para uma reação química qualquer genérica A mais B formando C mais D, nós podemos escrever as suas equações da constante de equilíbrio em termos de pressão parcial e em termos de concentração por quantidade de matéria, ou seja, concentração molar. Então, a lei de ação das massas, por meio da expressão da constante de equilíbrio, leva em consideração os coeficientes estequiométricos dos reagentes e dos produtos. Por isso, é sempre bastante relevante verificar se a equação química está balanceada. Veremos alguns exemplos a seguir. Então, vamos começar com a equação de equilíbrio de formação da amônia a partir dos gases nitrogênio e do gás hidrogênio, produzindo no equilíbrio o gás amônia. Observe que a constante de equilíbrio K, ela é a razão dos produtos pelos reagentes, sempre nesta ordem.
iremos representar a constante de equilíbrio em termos de pressão parcial e em termos de concentração molar ou concentração por quantidade de matéria. A constante de equilíbrio em termos de pressão parcial, eu posso colocar um P subscrito ao K para indicar que eu estou falando de constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Então, a minha constante de equilíbrio sempre será a razão dos produtos pelos reagentes. Quem é o meu produto aqui? É o meu gás amônia. Então, eu vou colocar o meu P maiúsculo, subscrito o gás amônia, NH3, e sobrescrito o seu coeficiente estequiométrico, 2. De forma semelhante, no denominador eu vou colocar os meus reagentes, que no caso é o gás nitrogênio e o gás hidrogênio. Então fica da seguinte forma: P subscrito N2, como o meu coeficiente estequiométrico aqui é igual a 1, eu não preciso representar o 1 sobrescrito aqui, vezes P de H2 elevado ao cubo. Então, eu representei aqui o meu gás hidrogênio e o 3, que é o coeficiente estequiométrico, sobrescrito. De forma semelhante, eu tenho a minha concentração do equilíbrio em termos de concentração molar, onde eu posso escrever um Czinho subscrito ao K para identificar. Então, minha constante de equilíbrio em termos de pressão molar, para o exemplo, será a razão entre a concentração dos produtos, no caso, a minha concentração da amônia, elevado ao quadrado, que é o seu coeficiente estequiométrico, sobre a concentração do meu gás nitrogênio, vezes a concentração do meu gás hidrogênio, elevado ao cubo. Então, observem que eu estou representando a minha pressão parcial por esse P maiúsculo e a minha concentração molar por esse colchetes. O meu colchetes, ele equivale à minha concentração molar, ou seja, o meu mol litro a menos 1. Isso é muito importante que vocês tenham em mente. Percebam que cada um dessas componentes são variáveis, ou seja, eu posso calcular qualquer um desses valores, tanto a minha constante de equilíbrio, quanto a minha pressão parcial do gás amônia, quanto a pressão parcial do gás nitrogênio, quanto a pressão parcial do gás hidrogênio. De igual forma, em termos de concentração molar, eu posso calcular a concentração da minha amônia, do meu gás nitrogênio, hidrogênio e da minha constante de equilíbrio. Tenho em mente que essa constante de equilíbrio é apenas uma forma de representar a minha razão, produtos sobre reagentes. Se você tiver acesso a livros mais antigos, você verá que a representação da constante de equilíbrio em termos de concentração molar, antigamente era feita com um M maiúsculo e a minha substância subscrito e o meu coeficiente estequiométrico sobrescrito, da maneira que eu ainda utilizo a minha pressão parcial. Certo? Então, em alguns livros mais antigos, você pode encontrar essa forma de representar. Esses subscritos P para pressão parcial e C para concentração molar, eles não são obrigatórios e nós não utilizaremos mais eles. Haja visto que o P maiúsculo para as pressões parciais e o colchete para a concentração por quantidade de matéria, eles significam as concentrações em termos dessas
unidades de medida. Vamos fazer o mesmo exemplo, sendo que agora a decomposição do gás amônia no equilíbrio, formando os gases nitrogênio e o gás hidrogênio. Observe que agora os meus reagentes era o que antigamente era o meu produto. Então agora a minha amônia é o meu reagente e os meus gases nitrogênio e hidrogênio agora são os meus produtos. Isso não vai influenciar na minha equação da constante de equilíbrio, porque ela sempre será a razão entre os produtos pelos meus reagentes. Então, eu posso escrever a minha constante de equilíbrio em termos de pressão parcial para esta minha nova equação química da seguinte forma, em termos de pressão parcial, o P maiúsculo, subscrito N2 elevado a 1, que não preciso colocar, P de H2 elevado ao cubo, sobre P do meu reagente, subscrito NH3 elevado ao quadrado. De maneira semelhante, a minha equação da constante de equilíbrio em termos de concentração. Então, eu utilizo colchetes para representar a minha concentração. Tenho concentração de N2 vezes a concentração do gás hidrogênio elevado ao cubo, dividido pela concentração da minha amônia elevado ao quadrado. Invertida, ela não corresponde, não tem o mesmo significado da sua equação inversa, o que nos leva a observar sempre a definição da constante de equilíbrio, que é a razão do produto pelo seu reagente. De acordo com a natureza das nossas espécies químicas, nós temos equilíbrios homogêneo ou heterogêneo. O exemplo da amônia que vimos anteriormente é o exemplo de equilíbrio homogêneo, porque todas as espécies estão no mesmo estado de agregação, ou seja, na mesma fase. Por exemplo, NaOCl gasoso no equilíbrio formando 2 mols de NO gasoso e Cl2 gasoso. Então, todas as minhas substâncias presentes, tanto dos meus reagentes quanto dos meus produtos, elas estão com o mesmo estado de agregação. Todas estão no estado gasoso. Então, o meu equilíbrio ocorre em uma única fase. Então, dizemos que é o equilíbrio homogêneo. Já no meu equilíbrio heterogêneo, eu terei mais de uma fase, certo? Porque uma ou mais espécies químicas, uma ou mais substâncias, elas estarão em estados de agregação diferentes. Então, por exemplo, eu tenho o meu fósforo P4 sólido mais 6 mols de gás cloro, formando no equilíbrio 4 mols de PCl3, tricloreto de fósforo líquido. Então, só nessa equação química do equilíbrio eu tenho uma substância com estado de agregação sólido, outra com estado de agregação gasoso e outra com estado de agregação líquido. Se eu tivesse duas no estado gasoso, por exemplo, o Cl2 e o PCl3 no estado gasoso, também seria um equilíbrio heterogêneo. Então, só preciso que uma única substância da minha equação química esteja no estado
de agregação diferente. E qual é a implicação do equilíbrio heterogêneo? Nós falaremos um pouco mais disso adiante, mas a ideia do equilíbrio heterogêneo é que espécies que são sólidas ou líquidas, elas não irão participar da minha equação da constante de equilíbrio. Então, se eu fosse escrever a constante de equilíbrio dessa minha equação química, ela seria igual a os produtos sobre os reagentes. Se o meu produto ele é líquido, ele não entra na equação da constante de equilíbrio. Eu vou considerar aqui igual a 1. E os meus reagentes vão ser o fósforo, que está no estado sólido, e o cloreto e o gás cloro, que está no estado gasoso. Então, o fósforo não entra na minha equação da constante de equilíbrio, apenas o gás cloro. De modo que eu posso escrever da seguinte forma: Cl2 elevado a sexta. Observe que eu escrevi aqui o gás cloro com os meus colchetes. Então, significa que eu estou expressando essa equação da constante de equilíbrio em termos de concentração por quantidade de matéria. Vejamos outro exemplo. O CaCO3, o carbonato de cálcio, sólido, decompõe-se no equilíbrio em óxido de cálcio sólido e gás carbônico gasoso. Nesse caso, as minhas substâncias sólidas, elas não entram na minha equação da constante de equilíbrio. Esse daqui também é o equilíbrio heterogêneo. Eu tenho mais de uma fase. Tenho duas substâncias sólidas, uma no meu reagente, outra no meu produto, e uma substância líquida, uma substância gasosa. Então, eu tenho mais do que uma fase. Então, a minha constante de equilíbrio aqui pode ser escrita da seguinte forma: produtos sobre reagentes. O meu produto é o óxido de cálcio sólido e o dióxido de carbono gasoso. O óxido de cálcio sólido não entra porque é sólido. Então, na minha equação da constante de equilíbrio, eu terei a concentração do CO2 sobre os meus reagentes, que no caso é o carbonato de cálcio sólido, não entra. Então, eu coloco 1. Como é uma divisão aqui, eu não preciso representar o carbonato de cálcio como 1. Então, a minha equação da constante de equilíbrio aqui será apenas a concentração do dióxido de carbono. Ok, pessoal? Então, vamos fixar melhor com este nosso outro exemplo. Escreva a expressão da constante de equilíbrio para as seguintes equações químicas não balanceadas, em termos de pressão parcial e concentração molar, que é a mesma coisa de concentração por quantidade de matéria, quando aplicável. Então, vamos começar com o primeiro exemplo. Na letra A, ele me dá essa reação do metano com um enxofre rômbico, formando um sulfeto de carbono e o ácido sulfídrico. Então, nós observamos, primeiramente, que a equação ela não está balanceada. Por quê? Vamos ver. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono, aqui eu tenho 4 enxofres, 4 hidrogênios, perdão, e aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 8 enxofres, aqui eu tenho 2 mais 1, 3 enxofres. Então, precisamos primeiramente balancear essa nossa equação. Vamos começar pelo carbono. Então, temos um carbono aqui. Então, por enquanto, está ok. O hidrogênio, temos 4 hidrogênios aqui e 2 hidrogênios aqui. Então, se adicionarmos 2 aqui, ficaríamos com 4
hidrogênios e no lado dos reagentes 4 hidrogênios. Estaria correto. Sendo que ainda nos resta o enxofre. Então eu teria 2 enxofres aqui, mais 2 enxofres aqui, total de 4 enxofres, enquanto aqui eu tenho 8 enxofres. Então, se eu colocar ao invés de 2, 4 ácidos sulfídricos aqui, 4 mols de ácido sulfídrico e 2 mols de sulfeto de carbono, então eu teria no total 8 enxofres. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Então, teria 8 enxofres. Mas eu teria mais carbonos e hidrogênios. Então, ficaria com 2 carbonos e 4 vezes 2, 8 hidrogênios. Então, se eu adicionar o 2 aqui como coeficiente, eu fico com 2 carbonos e 8 hidrogênios. Então, dessa forma, a minha equação química fica balanceada. Então, vamos escrever aqui com os nossos coeficientes estequiométricos. Então, vou ter 2CH4 gasoso mais 1S8 gasoso no equilíbrio, formando 2 mols de sulfeto de carbono líquido, mais 4 mols de ácido sulfídrico gasoso. Pronto, então observem, aqui no caso é sólido, perdão. Então observem que eu tenho o enxofre rômbico que está sólido e o sulfeto de carbono que está líquido. Então esses dois não entram na minha equação da constante de equilíbrio. Apenas o metano, o gás metano, que é gasoso, e o ácido sulfídrico, que é gasoso também. Então, a minha constante de equilíbrio sempre vai ser o quê? A razão dos produtos pelos reagentes. Então, sempre tenho que me lembrar disso. Em termos de pressão parcial, eu posso escrever a razão entre o P maiúsculo, o meu H2S subscrito, elevado a 4, e o meu reagente, o metano, PCH4, subscrito aqui, elevado ao quadrado. Então, aqui eu escrevi a minha expressão da constante de equilíbrio em termos de pressão parcial. Em termos de concentração, eu escrevo utilizando o meu colchetes. Então, colchetes representa a concentração por quantidade de matéria, o mol litro a menos 1. Então, fica com os meus produtos, no caso o H2S, sobre colchetes, elevado à quarta. E aqui embaixo eu vou ter o metano, né, CH4, elevado ao quadrado. Então aqui eu escrevi as minhas expressões da constante de equilíbrio em termos de pressão parcial e em termos de concentração por quantidade de matéria. No nosso segundo exemplo, nós temos o cromato de prata sendo dissolvido, não é? E formando os íons prata mais aquoso e cromato também aquoso. Então observe que a minha equação ela não está balanceada, não é? Porque aqui eu tenho o índice 2, significa que eu tenho 2 pratas, e aqui eu só tenho uma prata, então eu preciso balancear. Então eu vou balancear adicionando o 2 aqui na frente. Então eu vou ter 2 mols de íons prata mais aquoso, mais 1 mol do meu íon cromato. Então eu vou reescrever aqui o cromato de prata sólido se dissolvendo no equilíbrio e formando 2 mols de prata aquoso mais 1 mol, né? Não preciso colocar, mas já adicionei cromato 2 menos também
aquoso. Então eu posso escrever a minha equação da constante de equilíbrio, já que está balanceado. Observe que os meus estados aqui, eles estão aquosos. O que significa aquoso? Aquoso significa diluído, não é? Então significa que eu não tenho uma grande concentração dessas substâncias no meu solvente, que no caso aqui é a água. Então esse íon prata mais, ele está dissolvido no solvente água, por isso que fica o AQ aqui, tá certo? Eu considero o aquoso diluído da mesma maneira que eu considero o gasoso. Então eles participam da equação da constante de equilíbrio, sendo que não é aplicável, no caso de sistemas aquosos, eu escrever a minha equação em termos de pressão parcial, porque aqui eu tenho íons que estão solvatados no meu solvente água, estão separados e estabilizados na água. Então eu não preciso representar em termos de pressão parcial. Então aqui não é aplicável a pressão parcial. Eu escrevo a minha constante de equilíbrio igual à concentração dos meus produtos sobre os meus reagentes. Como o meu reagente aqui é um sólido, ele não entra na equação da constante de equilíbrio. Então só vai ficar os meus produtos. Então a minha constante de equilíbrio aqui vai ser igual a prata mais elevado ao quadrado vezes a concentração molar do cromato 2 menos, pronto, elevado a 1, que não precisa colocar aqui. Então essa é a minha equação da constante de equilíbrio. Equações da constante de equilíbrio de sólidos, nós vamos ver mais à frente, que nós chamamos de KPS, constante do produto de solubilidade. Ok? Então, no nosso terceiro e último exemplo, nós temos a equação de autoprotólise da água. Então, eu tenho aqui uma molécula de água líquida representada se dissociando e formando os íons H+ e OH-. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo um dos equilíbrios mais importantes para nós, que nós vamos nos ater a ele, que é o equilíbrio de autoprotólise da água. Vamos escrever aqui embaixo, né? Minha equação química está balanceada. Então eu tenho a água líquida se ionizando e formando os íons H+ aquoso mais OH- também aquoso. Da mesma forma que o exemplo B, eu não vou utilizar a equação do equilíbrio em termos de pressão parcial, porque não é aplicável, já que é um sistema aquoso. Ok? Então, a minha água líquida ela não entra na minha equação da constante de equilíbrio, de modo que a minha constante de equilíbrio vai ser os produtos apenas. Então, vai ser a concentração dos íons H+ vezes a concentração dos íons OH-. Então, essa é a minha equação do equilíbrio. Por ser um equilíbrio muito importante para nós, que vai gerar a minha ideia de pH, nós chamamos esse constante de equilíbrio de KW. Esse W corresponde à água em inglês, que é water. Ok? Então, esse W é de water, que é água em inglês. Essa é a nossa principal equação de constante de equilíbrio e é um equilíbrio heterogêneo.